Boa noite, meu nome é Anderson Ricardo Campos. Meu nome é Ed Carlos de Souza Júnior. O orientador do nosso trabalho foi o Dr. Mário Roberto Barras Alários e o co-orientador Nicolas de Carvalho Pereira. Nosso tema é análise da colapsividade dos solos da região rural de Engenheiro Coelho e sua relação com os índices físicos. Os tópicos que nós vamos abordar são os seguintes: introdução, problemática, objetivos, metodologia, análise de resultados, considerações finais e as referências. Começando pela introdução, nós vamos falar da interação do homem com o solo. Essa citação de Santos define um pouco do que a gente quer abordar. Para suprir as necessidades relacionadas à energia, transporte, alimentação, moradia, segurança física, saúde e comunicação, o homem é inexoravelmente levado a ocupar e modificar espaços naturais das mais diversas formas, e passou a ser considerado um poderoso agente geológico atuante no planeta. É, Quando o homem ocupa espaços antes nunca ocupados, ele tende a lidar com certas, situações que a natureza proporciona. E uma delas é o solo colapsível. Quando um solo ele tem a tendência de colapso e experimenta um carregamento maior que o seu natural, ou então ele é encharcado, ele tende a colapsar. Silveira e Reis traz uma definição, diz que o termo colapsividade dos solos nem sempre é compreendido, pois muitos projetos de engenharia não levam em conta este fenômeno, que é responsável por vários problemas em serviços de terraplanagem, canais, cortes de talude e outros tipos de obras. Outra citação é de Elmer e Sarbas, de 2019, que diz que na engenharia diversos tipos de solos existentes são descritos de acordo com suas características e propriedades, sendo um destes o solo colapsível. Um solo forte, resistente e rico em ingredientes, onde é possível construir grandes edificações. É, Silveira, 2020, diz o seguinte: as condições climáticas, textura ou origem de um solo não são por si só fatores determinantes para o desenvolvimento de solos colapsíveis. Não são raras as ocorrências desse tipo de solo, e ainda assim a maioria dos engenheiros civis estão pouco familiarizados com esse tipo de problema. E os métodos de avaliação deste fenômeno são pouco conhecidos. Com isso, a gente pode concluir que simplesmente o clima não é algo que vai definir se o solo é ou não colapsível. Então, existem outros métodos, por exemplo, a aplicação dos índices físicos para essa análise. Esses índices físicos são o seguinte: eh, são divididos em relações entre pesos e volumes, relações entre pesos e relações entre volumes. É, os índices utilizados nesse trabalho foram peso específico do solo, peso específico aparente seco, peso específico do solo, densidade dos grãos, índice de vazios, porosidade, grau de saturação e umidade. Falando da problemática, o nosso local de estudo é Engenheiro Coelho. Engenheiro Coelho é uma cidade relativamente jovem. Ela foi fundada em 1991, tem sua economia baseada na agricultura e apresentou o oitavo maior crescimento populacional do estado de São Paulo no censo de 2010. Com isso, o aumento da densidade populacional faz com que as pessoas procurem novos locais para é, colocar suas moradias, comércio, aparelhagem urbana, e isso gera um problema, porque esses solos antes nunca foram carregados, eles simplesmente eram utilizados para plantio ou para atividades agrícolas. Então, essa seria a nossa problemática, garantir que esses solos possam resistir
esses novos carregamentos. Os objetivos, nossos objetivos são analisar o potencial de colapsividade dos solos dessa região de Engenheiro Coelho e verificar se os solos tidos como colapsíveis estão relacionados com os índices físicos, através da aplicação de três metodologias propostas por Brikowski, 1952, Feda e Lomer e Bandini, 2015. Metodologia. Na metodologia, utilizamos as normas para poder realizar os ensaios de laboratório e estão aqui listados os ensaios os quais utilizamos. Começamos com a NBR 6457 de 2016, que é o preparo do material solo através da secagem natural, e o material ele é passado por peneiras, conforme orientado em normas. Tivemos também o ensaio da massa específica dos grãos, que é a 6508 de 1984, que é averiguar o peso dos grãos através da separação de ar e grãos usando uma máquina a vácuo. Tivemos o ensaio de limite de plasticidade, que é a 7180 de 2016, que é o famoso ensaio de cobrinhas. Tivemos o limite de liquidez, 6459 de 2016, que é o ensaio no qual utilizamos o aparelho de Casagrande, e a 7185, de 2016, que é a determinação da massa específica aparente pelo frasco de areia, utilizando uma areia normativa. Temos aqui o fluxograma, o qual mostra de forma resumida como funcionou o nosso trabalho. E o nosso trabalho ele começou com a questão de revisão bibliográfica. Então, buscamos materiais, vários autores, para poder nos basear e termos um, um texto bem estruturado. Depois tivemos que fazer as escolhas de metodologias e escolhemos três metodologias, que essas metodologias que se baseiam no nosso trabalho. O primeiro método é o método Brikowski, o segundo é o Feda e o terceiro o Lomé e Bandini. Utilizando esses três métodos, foi possível determinar o potencial de colapsividade dos solos. Então, e com isso damos sequência. Próximo, por favor. Análise dos resultados. O que foi obtido? Aqui nessa primeira tabela aqui temos os resultados que obtivemos através de ensaios de laboratório e como vocês podem ver, está escrito ali a minha esquerda, né, de P1 a P6. Isso representa os pontos onde foi coletado os solos. Como o Anderson mesmo disse, estamos trabalhando com o solo na região de Engenheiro Coelho, é uma região rural, e nessa região foi escolhido 6 pontos de forma aleatória para que pudéssemos retirar alguns dados e caracterizar essa região. E com isso conseguimos dados de índices físicos, índices de consistência e sondagem através do método SPT, ensaio de SPT. Próximo. Aqui temos uma tabela do Brikowski, o qual ele faz uma correlação entre umidade e índice de consistência, e tendo essa correlação, é possível classificar o coeficiente de colapsividade, conhecido como KD. E podemos notar que valores menores que 1 é caracterizado como solo não colapsível e maior que 1 como solo expansivo. Próximo. No método Feda, de 66, ele faz a correlação também entre umidade, índice de consistência e o grau de saturação. E com isso, ele dá um coeficiente de colapsividade conhecido como K. E esses valores menores que 1,
ele é classificado como colapsível quando saturado. Então, temos aí os nossos dados. Temos que destacar o P5. Como vocês podem ver, o P5 ele não teve nenhuma classificação, por quê? Ele também faz uma correlação entre a questão do grau de saturação. Quando o grau de saturação ele é maior que 60%, ele fica sem classificação. E menor, ele é considerado também como colapsível quando saturado. Próximo, Lomini Bandini, de 2015. Temos aqui alguns dados, certo? Ele apresenta maiores parâmetros do que os dois métodos mencionados anteriormente, e no próximo slide ele vai mostrar essa classificação. Próximo, por favor. Por exemplo, na densidade in situ, temos o P1, P2, P4, P5, P6, onde ele classifica como sendo alto a colapsividade, então e no P3 ele é classificado como provável. No SPT, todos os solos ele foi classificado como provável. No grau de saturação, tivemos ali que todos os solos estão no início da colapsividade, no índice de plasticidade, tivemos que ele é possível. Próximo. E temos aqui as nossas considerações finais. Vou falar um pouco aqui sobre o grau de saturação, né? O ponto é que nós identificamos como potencial causador do colapso para os solos estudados. De acordo com a proposta de FEDA, este índice físico foi determinante, pois ele foi analisado somente pelo grau de de saturação. A porosidade foi outro fator que a gente identificou. Devido a uma grande quantidade de vazios, amostras possuem grande capacidade de concentrar em sua estrutura uma quantidade de água grande, né? Conferindo-lhe uma característica propícia ao colapso. Uma outra coisa que precisamos destacar é a questão de que os solos colapsíveis é, está relacionado com a densidade do solo, então indicando que há possibilidade de colapso quando é, é, quando os solos eles estão nas camadas mais rasas. Então, solos com camadas mais rasas, elas estão mais propícios à colapsividade. E no índice de vazios, quanto mais poroso o solo, maior a quantidade de vazios, e com isso ele tende a ser preenchido de água, e quando seco, esse solo ele diminui de tamanho. Essas foram nossas referências. Muito obrigado.